É hora de entrevista importante aqui no 360. Para falar sobre o uso de drones pelo crime organizado, a exemplo da ação de ontem do Comando Vermelho, que usou os equipamentos para arremessar bombas durante a mega operação, a gente vai conversar agora com José Augusto Legal, presidente do Comitê de Defesa e Segurança da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Seja muito bem-vindo. Então, gostaria de te perguntar como vocês... Se chega a ser uma surpresa esse uso de drones para arremessar bombas, considerando que o Brasil, teoricamente, não está em guerra. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos. Bom, essa é uma questão interessante. Apesar de o Brasil não estar em guerra, né, na verdade, há esses confrontos e a questão do drone é que se tornou um equipamento, né, de fácil utilização e muito eficaz. Em termos de custo-benefício, eu acho que não tem nada, nenhum equipamento hoje em dia, em termos de tecnologia recente, algo que seja tão eficaz em termos de custo-benefício. Lamentavelmente, né, os criminosos, isso já havia sido antecipado, mas também não é uma coisa absolutamente inimaginável, né, que esses equipamentos iriam ser utilizados pelos criminosos, seja para fiscalizar seus domínios, né, seja para justamente impedir ações da polícia, né? E o que a gente está vendo é uma coisa que é absolutamente natural e, diria eu, inexorável mesmo. Eu acho que cada vez mais, né, o crime vai se utilizar desse tipo de equipamento, né, para dificultar ações da polícia, né? E não precisa ser uma coisa de altíssima precisão, né? Pode ser um drone, joga uma bomba, simplesmente ele vai e atrapalha, né, a estratégia, né, de avanço, né, das forças policiais. E aí força uma dispersão, né, e a dispersão atrapalha, né, o avanço e a defesa de cada um dos policiais. Então, realmente é um equipamento que é perfeito, diria eu, lamentavelmente perfeito para esse tipo de situação, né, de defesa, né, contra uma operação, né, como essa. É só a gente ver o que aconteceu com a Ucrânia, né, e realmente os drones passaram a dominar, né, o teatro de operações por lá. José Augusto Leal, você nos traz aí um pouco, né, do que vocês recentemente na BritCham discutiram no mês passado, em setembro, justamente esse uso de drones pelo crime, e a gente acabou vendo na prática esta questão. Dentro do que vocês têm estudado, debatido e acompanhado desse tipo de equipamento sendo utilizado pelo crime organizado, qual pode ser a resposta do poder público, do Estado no sentido maior, né? Não só das autoridades do governo fluminense, porque estamos falando especificamente deste uso pelo Comando Vermelho na mega operação de ontem, mas do Estado brasileiro, o poder público brasileiro como um todo, como ele pode atuar para coibir e impedir que esses drones cheguem até o crime organizado, mas como é difícil isso, em chegando a mecanismos, a tecnologia para se evitar o uso durante o teatro de operações, como a gente viu ontem? Veja bem, Yuri, tem um ponto, isso realmente é muito complicado, muito difícil você chegar e impedir, digamos assim, o acesso, né, do crime a esse tipo de equipamento, né? É mais fácil você impedir o acesso dos criminosos a fuzis, por exemplo, do que a drones. Por quê? Porque hoje em dia você pode comprar, né, digamos assim, pedaços, né, partes de drones e montá-los ou utilizar uma impressora 3D e assim por diante. Ou seja, as possibilidades são enormes. Quanto à questão do poder público, sem dúvida alguma, há diversas tecnologias que podem ser utilizadas, né,
para, por exemplo, né, inutilizar, né, drones que são radiocontrolados. Quando se fala de drones guiados por fibra ótica, a coisa é bem mais difícil. Mas os radiocontrolados, eles podem ser contidos, e há muita tecnologia nesse sentido, né? Inclusive produzida aqui no Brasil. A questão é, né, que, diferentemente, né, dos criminosos ou da própria iniciativa privada, né, o poder público precisa, né, de todo um planejamento para a aquisição desses equipamentos e sistemas, né? Eventualmente envolvendo licitações, né? Ou então em situações de emergência, abrindo mão de licitações. Agora, as compras elas têm que ser feitas, né, com muito critério, né, e realmente de olho, né, na evolução tecnológica, né, porque não adianta você comprar um equipamento que seja um jammer, por exemplo, ou seja, para interferir, né, na ligação, né, de um drone com um controlador de um drone, né, que seja de uma tecnologia já relativamente ultrapassada. Ou seja, tem que ser realmente muito ágil, né, e tem que estar muito focado e se apoiar efetivamente naqueles que têm profundo conhecimento dessa tecnologia. Vou chamar o Pedro Venceslau, então, para participar dessa conversa. Pedro, sua pergunta. Olá, boa tarde. Uma questão que me parece preocupante é que os drones utilizados, segundo especialistas com os quais eu conversei, podem ser comprados até no Mercado Livre. É um drone que consegue acoplar uma granada, por exemplo, o peso de uma granada. É o mesmo drone que muita gente usa para fazer imagens de shows, de espetáculos, Sim. por exemplo. Não é um drone militar. Como que o poder público pode atuar para evitar que esse tipo de equipamento seja adaptado para o uso militar, para ser utilizado contra as forças policiais? Isso, como eu disse, é muito difícil, porque é muito complexo. Efetivamente, né, se você for comprar um drone, né, completo, né, que tenha a capacidade de levar uma determinada carga, né, e quando a gente está falando de uma granada, já precisa ter uma certa capacidade, né? Você comprar um drone completo, você tem condições de rastrear, né? Mas mesmo assim, né, a compra e o próprio mercado, digamos assim, secundário de drones é uma coisa que é muito difícil de você controlar, né? E na medida em que o crime se torne, digamos assim, mais experimentado nesse tipo de equipamento, né, a tendência é efetivamente comprar não um drone inteiro, né, mas sim partes, né, e reuni-las formando um drone, digamos assim, customizado, né? A gente pode ver, por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia, né? Aquela operação, né, recentemente realizada pela Ucrânia, em que eles atacaram, né, bases aéreas russas, né? Eram drones parte daqueles drones era de papelão, né? E levavam bombas, entendeu? Então, ou seja, é um equipamento que tem, digamos assim, uma versatilidade, né? Não só, né, na sua estrutura, né, mas também nos próprios materiais para a sua construção, né, que torna isso extremamente difícil para as autoridades, né? Então, na verdade, a forma de conter, né, é o uso de tecnologias que interfiram no comando do drone, né? Isso é relativamente lugar comum, digamos assim, né, no que diz respeito a drones radiocontrolados, ou seja, que não são controlados por fio, né? É mais complexo em relação a drones que utilizam fibra ótica, né? Que hoje em dia, né, a pessoa pode pensar que um drone com fibra ótica, por causa do cabo, né, o cabo não possa ser muito longo, né? Na verdade, hoje em dia você tem drones por fibra ótica que tem um alcance de cerca de 50 quilômetros. Então, e a quantidade de fio que você precisa de fibra ótica para isso cabe dentro de uma garrafa PET, né? Então,
realmente o caminho, né, técnico, né, mais adequado, mais eficaz, pelo menos assim no curto prazo, é efetivamente interferir, né, no comando dos drones, né? E efetivamente as polícias, né, o poder público, se utilizar de drones, né, para vigilância, né, para controle e, eventualmente, para interceptação, né, desses drones filoguiados, guiados por fibra ótica, né, que podem, eventualmente, ser interceptados dessa forma, entendeu? Não é, não é uma situação simples, de fato não é, né, mas há soluções. E os técnicos, os especialistas no assunto, com certeza poderão apresentar soluções para conter ou mitigar esses riscos. Doutor Leal, para a gente encerrar, gostaria de saber se o senhor já teve a oportunidade de conversar com empresários, com estrangeiros, para saber como está repercutindo essa operação entre eles. Não, ainda não, mas eu não tenho dúvida de que o impacto foi muito grande. Empresários estrangeiros atuantes no Brasil ficaram muito impressionados, obviamente, né? E nos Estados Unidos, né, esse assunto já repercutiu bastante, né? Na Europa também, né? Agora, ainda não houve uma manifestação muito clara do empresariado. Agora, tenho certeza, né, de que, de fato, né, isso vai provocar um engajamento e mesmo um oferecimento, porque é fato que diversas empresas, né, americanas, europeias ou de Israel, né, têm capacidade de oferecer, né, e competir, né, no oferecimento desse tipo de solução para esse problema. E o Brasil dispõe de empresas muito capacitadas para isso também. Então, ou seja, a gente tem uma capacidade de quase que enfrentar em igualdade de condições a concorrência. E eu acho que, na verdade, em função de eventos lamentáveis como esse, né, as empresas vão buscar, né, e apresentar aos órgãos públicos soluções, né, para mitigar esses problemas. Nós conversamos com José Augusto Leal, presidente do Comitê de Defesa e Segurança da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Agradeço demais a participação. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos, muito obrigado e seguimos à disposição.